a história. Apoio Cultural. Óticas Diniz, Divina Arte Filmes. Prefeitura de Duas Estradas. Saudar os guarabirenses, nossos amigos guarabirenses. Estamos aqui de volta com mais um programa da série Guarabira na História. E desta feita vamos enfocar um tema bastante pertinente, muito importante, que é a respeito da evolução urbana da cidade de Guarabira. Evolução essa que nós vamos aqui traçar uma sinopse, um resumo dessa evolução nas décadas de 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o novo século. E para esse trabalho tão importante, aqui está comigo o colega professor Personal Toscano, historiador de Guarabira, professor, que vai nos ajudar nessa tarefa importante, que é tentar explicar aos guarabirenses, os que estão nos assistindo, essa importância dessa evolução, dessas mudanças que ocorreram em Guarabira durante essas décadas de 30, 40, 50 em diante. E aqui ele está ao nosso lado, eu vou pedir para a sua primeira intervenção, para ele falar um pouco da importância desse tema, desse programa de hoje. É um prazer, Vicente, mais uma vez estarmos juntos para conversar sobre a memória e sobre a história de Guarabira. História contada pelos amigos na praça, na rua, pelas leituras que nós temos feito e contribuição, evidentemente, da população guarabirense, que é quem constrói. As pessoas constroem a história da sua própria vida e a história do seu bairro, da sua cidade, evidentemente. Tratar sobre a evolução urbana da cidade de Guarabira, como qualquer outra cidade do Brasil, é merecedora de tantos diálogos, tantas conversas, mas nós vamos fazer isso aqui de modo mais condensado para que todos possam entender e com certeza entenderão. Quando a gente fala da modernização, a vida urbana ela começa a tomar aspectos renovadores e inovadores a partir da primeira década do século XX. Não é? Quando de 1910, 1920 e até 30 mesmo, com o advento da chamada Revolução de 30, onde tudo começa a mudar com a era Vargas, o período Vargas, né? Os 40 até 45, os 15 anos de governo de Vargas, entre governo provisório, ditadura e governo constitucionalmente eleito. Outra coisa que a gente vai entender com isso é que as cidades que se transformam, que saem do campo meramente urbano, rural, ele vai migrando e tomando mais espaço nas vidas das cidades urbanas, na urbe. A gente vai ver que em alguns livros, o próprio professor Valdeci Ferreira Chagas, professor aqui da UEPB, ele tem seu doutorado justamente pautado nessa singularidade que teve a Paraíba nos anos modernos. Guarabira a gente tem um elemento muito importante, que nós já falamos sobre ele, que é a rede ferroviária, a chegada aqui do trem, 1884. E daí por diante vem as novas inserções dos comportamentos novos, vindo justamente pelo processo de civilização e de urbanização que enfrentava Paris e que isso se estendia ao Rio de Janeiro como capital nacional, né? E isso chega até Recife, o centro mais próximo a nós. Talvez tenha sido isso um dos motivos que Guarabira também caminhou rápido. O cinema, que a gente viu também num capítulo anterior, o cinema durou 17 anos para chegar em Guarabira. É tão curto o tempo, né, de Paris, de 1885 para chegar até Guarabira. Pois não, professor, você fez essa avaliação rápida da importância, né, desse tema que nós iremos abordar hoje. E agora vamos iniciar como você bem citou, a era Vargas, né? Os anos 30. Iniciaremos, queria que você fizesse aí uma explanação. Como era Guarabira em 30? Quem governava Guarabira em 30? Que influência teve, né, o governo Vargas com a mudança do Brasil, professor Percinaldo, naquele modelo agroexportador para um modelo mais evolutivo, né? O Brasil que começou a mudar sua face para a questão da urbanização, como você bem citou. Como era Guarabira em 30? Quem a governava? Se era foi um prefeito eleito, se foi um prefeito nomeado? Fiz essa sua abordagem, por favor. Perfeitamente, professor Barbosa. Em 30, quando a gente está nesse nosso propósito desse programa de hoje, o recorte é muito longo, mas não quer dizer que a gente não possa conversar sobre ele. Nós pegamos de 32, que é a década de 30, os primeiros anos de 30, quando era prefeito de Guarabira, José Tertuliano Ferreira de Melo. Um homem de Pedra Lavrada, viveu por 20 e poucos anos em Itabaiana, sua atividade era por lá, mas um homem ligado às letras, à poesia, à música,
um incentivador cultural lá em Itabaiana, e ele foi nomeado no período já Vargas. O período Vargas, depois de 30, da Revolução de 30, foi muito conturbado em função da forma como se deu a posse de Getúlio Vargas. Em outro momento podemos até falar sobre a Revolução de 30, que não é o motivo de agora, e daí muitas intervenções aconteceram no Brasil inteiro, não só foi em Guarabira não. E Guarabira recebeu esse primeiro interventor, né, sucedendo outros, evidentemente, mas o nosso recorte é 30, e ele vem para aqui e ele constrói o primeiro coreto, um coreto importante no centro da cidade. Um coreto que tinha a função de congregar as pessoas para o diálogo, para a celebração da música, as manifestações culturais no centro da cidade, até para os discursos políticos. Osmar de Aquino fez discurso político no coreto no centro da cidade. Então, foi Ferreira de Melo que edificou esse coreto, como também pavimentou a Praça João Pessoa, que antes era a Praça Monsenhor Valfredo Leal, essa praça aqui, Lime Moura, no centro da cidade, fez aquele lá, pavimentou em volta. Então foram poucas obras, em função dessas intervenções. Um prefeito passava aqui 2 meses sendo prefeito, e de repente chegava outro. No período depois de Sabiniano, em 37 a 40, de 40 a 46, nós tivemos 6 prefeitos. Quer dizer, não dava tempo de ninguém fazer nada. É verdade, professor, porque aí havia intervenção, quando do golpe de Vargas, né, da Revolução de 30, a Paraíba teve uma pessoa de muito poder, de grande poder, o expoente maior, que era Zé Américo de Almeida, não é verdade? E aí, como você bem citou, foi surgindo interventores. Citamos aqui 2 importantes, Argimiro de Figueiredo e, posteriormente, Rui Carneiro, né? E eles, claro que escolheriam os prefeitos, né, ligados ao partido. Né? A interventoria não era só estatal, mas também municipal. Você foi feliz nessa colocação. E também, pessoal, não esquecendo assim com relação a Ferreira de Melo, a feitura da ponte, né, a famosa ponte da Rua da Barra, parece que foi na época de Zé Américo, né? Zé Américo. Zé Américo. Vicente, nós só para a gente ilustrar para quem está nos vendo, o seguinte, de Tertuliano até chegar no primeiro governo de Sabiniano Maia, que foi um dos importantes governos, nós vamos falar com muito detalhe, muito cuidado sobre ele, nós tivemos Francisco Bandeira Pequeno, João Medeiros Filho e Valdemar Menino, quer dizer, de 35 a 37. Em 2 anos tivemos 4 interventores. Quer dizer, exatamente. O Bandeira Pequeno, professor Castanho, concorreu na eleição com o padre Osmar de Aquino. Né? O padre Bandeira Pequeno foi vencedor, mas aí em 37 veio o golpe de Estado Novo. E aí começa novamente a interventoria. Foi um período que você foi muito feliz na sua colocação, porque eram os períodos curtos, e muitas pessoas assumiram. Inclusive, às vezes, você me citou aí, por meses, por um ano só, e não dava tempo de fazer muita coisa. Esse fato é interessante, essa questão dessa interventoria, né? Do poder dos municípios paraibanos. O Guarabira também sofreu essa questão, né? Por isso que você foi feliz quando colocou, nesse espaço tão pequeno, de 35 a 37, 3 ou 4 interventores comandando o Guarabira. Como interventor, e Osmar também foi interventor, foi uma eleita e um interventor. E o pai também? E o pai. Para que eu peça, Vicente, para que você comece a definir as histórias. Esse programa, ele tem uma finalidade, nós concordamos antes, que nós não queremos obscurecer os valores de todos os prefeitos que por aqui passaram. Mas a gente está chamando a atenção para os 3 principais prefeitos que conseguiram alavancar dentro desse conceito de modernidade o que foi a que a cidade avançou. Foi o caso, foi o ponto crucial, foi a chave para que a cidade tomasse desenvolvimento. Então não quer dizer que outros fizeram calçamentos, fizeram praça, mas nós vamos mencionar os elementos principais, primordiais, que alavancaram Guarabira para a condição que ela é hoje. E eu queria que a gente começasse por Sabiniano Maia. Sabiniano do Rego Maia, um dos maiores e importantes administradores públicos de Guarabira. Esse nome Guarabira jamais poderá esquecê-lo, porque foi um homem culto, chegou aí na nossa cidade, administrou por 2 períodos, passou como prefeito por Itabaiana, por Campina Grande, como interventor, por Mamanguape, e aqui chegou, né, fazendo um trabalho revolucionário, extraordinário, tirando a cidade de Guarabira, professor Pestano, como bem dizia o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, daquela imagem rural-urbana, e trazendo a cidade, ampliando para um mundo mais moderno. Eu queria agora que você pudesse fazer assim, um recorte
de modo mais resumido, que você, claro que anotou esses dados, o Sabiniano, como começou e quais foram as principais obras que você anotou que pode citar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Você incitando Gilberto Freire, aí eu lembro de uma frase de Sabiniano, que ele disse que quando chegou aqui encontrou Guarabira numa situação marasmática. Um nome bonito, eu achei até. Então, do marasmo, né, do antigo, do acomodar das coisas. Então, bem, em 1937, Sabiniano Maia é nomeado interventor em Guarabira. Então, ele vem para Guarabira e chega em 1937. E quando chega aqui, ele até diz assim: fremente de autor de ardor cívico, apoiado nos ideais da Revolução de 30, aqui cheguei em 1937, pela primeira vez. Quer dizer, ele era liberal, ele era getulista. Né? Era um homem de governo? Era um homem de governo, precisamente. Então, bem, Sabiniano, a gente vai falar sobre Sabiniano, sobre Augusto de Almeida e sobre Zenóbio Toscano. São 3 aspectos da vida administrativa e nesse gênero urbanismo que a gente vai se pautar na história de hoje. A nossa pauta de hoje será isso. Então, bem, em 1937, aquelas primeiras galerias pluviais da rua Getúlio Vargas, que nós temos em alguns livros aí, acho que o professor Vicente deve ter as imagens, justamente Sabiniano começava a investir em saneamento. É um fato merecedor de observação. Saúde pública, né? Saúde pública, você trabalhar com saneamento. Então, as primeiras galerias, e só depois de 60 anos depois, 70 anos depois, Zenóbio retoma a reconstrução dessas galerias. A gente quer fazer um elo sobre as pessoas. O calçamento em torno da Praça Lima e Moura. A feira, muito tempo, funcionou em frente à catedral, depois ela se transfere para aquele lago, conforme o senhor atesta de que todas as lojas comerciais eram naquele espaço, e ali é feita a pavimentação. Em outros aspectos, nós vamos ver outros autores aqui, como Augusto de Almeida, dizendo também que contribuiu com a Praça Lima e Moura. É porque deram continuidade, mudaram os postes, alteraram os bancos. Inclusive, professor Berton, interrompendo você rapidinho, aquela praça mudou várias vezes o nome, né? Começou com Alfredo Leal, depois Getúlio Vargas, não é verdade? Com Pimentel, Lima e Moura e agora o Calçadão Pedro II. Calçadão Pedro II. O mesmo local. O mesmo local, o mesmo espaço. Bem lembrado, a sua fala lembra bem essa mudança, né? A cidade se movimenta, ela tem movimento. A gente pensa que a cidade é aquele status, mas ela se mexe. Voltando a Sabiniano, ele edifica nesse primeiro governo, até 40, 37 a 40, o Colégio da Luz. Porque ele entendia também, repare bem, falando das galerias, agora estamos falando da escola. Ele preocupava-se com a saúde básica e agora é preocupado com a educação das moças da cidade e dos rapazes. Interrompendo rapidinho, mais uma vez, personal, desculpa a interrupção. À época, até ele certa vez falou assim, Guarabira parece um estado, um pequeno estado dentro do estado. Porque além de ele governar a cidade, né, o centro urbano, tinha também os distritos, né? Isso. Como ele fez obra em vários distritos desses, né? Como Araçagi, né? Como Mulungu, como Pirituba. Como era difícil, não é verdade? O Colégio Alfredo Leal em Pirituba foi Sabiniano Maia. O mercado o cemitério e o mercado de Araçagi, intervenção dele. Mas pode continuar. E finalizando essa primeira etapa, como obras de que alavancaram a situação da cidade e tiraram a cidade desse marasmo que ele mesmo fala, então ele fez. Agora ele também deixa em pleno funcionamento a Biblioteca Municipal, que aí ainda não tinha o nome de Rodrigo de Carvalho. Só vai ganhar o nome de Rodrigo de Carvalho no seu segundo governo, né, de 47 a 50. Então, 3 aspectos: o saneamento, a urbanização, a educação e a leitura, a intelectualidade. Elementos importantes trabalhados por Sabiniano. E você também falou, a gente conversando agora em off aqui, da questão do município, da divisa do município. Né? Que ele fez essa questão que você mapeou os municípios, reuniu os prefeitos da região e determinou os limites nossos. É outro fato que você podia citar aí. É interessante. Eu faço um registro aqui que na biblioteca, se não me falha a memória, professor Vicente, eram 1.500 exemplares. Muita coisa. Em 37, uma biblioteca. Quer dizer, uma preocupação larga à frente desse tempo todo que Sabiniano fez no seu primeiro governo. E a definição dos espaços, os limites de Guarabira. Você citou aí agora há pouco que ele dizia que Guarabira era um estado dentro de outro estado. Pela dimensão que era, imagine, de Pirituba, Araçagi, Pilõezinho,
o Itegi realmente a Lagoinha era uma dimensão geográfica que tudo estava sob os cuidados de Sabiniano Maia. Então ele também se preocupou com uma delimitação do espaço geográfico da nossa cidade, onde Guarabira liderava todas essas ações e comportamentos. Muito bem. E apenas para ilustrar, professor, estou aqui em mãos com um documento, um relatório. Esse documento aqui, que está em minhas mãos, tem 85 anos de existência. E foi elaborado por Sabiniano Maia. O cuidado que ele tinha, né? A probidade, a decência, e entregou à população. Todos os dados, o que gastou aqui, com tijolos, com telhas, com as edificações, o fardamento da banda, está tudo nesse material. Trilhando a história. Isso aqui, é um pouquinho de Diniz Ayá, nesse Brasil que insiste em ser feliz, feliz. Diniz também de um povo que não para, que vive sempre na batalha. Para ver o brilho nos olhos do brasileiro, foi preciso sonhar com ele, estar ao lado em cada momento, enxergar os desafios e acreditar que é possível ir mais longe, para que em cada canto desse país exista sempre um rosto feliz. Óticas Diniz, para ver você feliz. Divina Arte Filmes, sua filmagem com padrão profissional. Mês de outubro chegou e a Agility Telecom preparou uma ação exclusiva para você, cliente. Instalação imediata. Agendamos no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. Instalação imediata e gratuita. Contratou, instalou. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Conheça a nossa empresa. A LM traz soluções em contabilidade e assessoria completa em todas as áreas da contabilidade, empresarial, financeira, jurídica e fiscal. Temos o orgulho de ser uma organização que sempre busca o melhor resultado para os nossos clientes. Entre em contato conosco e tire suas dúvidas. Temos a luz que sua empresa precisa. Agora, seu bebê tem um lugar certo para fotografar e fazer lindas fotos de recordações. JB Studio Baby. No JB Studio, sua criança se sente no colo da mãe. Mãe, te chama só bem linda, JB e tudo. Temos centenas de roupas e ornamentos temáticos. Somos o estúdio fotográfico infantil mais preparado de Guarabira. Venha logo para o JB e tudo. Profissionais capacitados e preparados para cuidar bem de sua criança. Avenida Dom Pedro II, 228, primeiro andar, Centro, Guarabira.
Em Guarabira, nós temos o melhor provedor de internet da região. Eu me chamo Denise e se você quiser fazer parte da família Agility, clique aqui e saiba mais. Brilhando a história. Os atuais gestores. Numa época difícil, né? Ele pagou do bolso, fez esse material, distribuiu à época. E para a felicidade nossa, está aqui em nossas mãos, né? Um documento raríssimo, que mostra a preocupação desse prefeito, né? Que para nós são uma benção, né? Que o Guarabira jamais, como eu já citei anteriormente, pode esquecer esse nome, né? Como pauta administrativa da nossa terra. Quando Sabiniano sai, quando Augusto sai, Sabiniano sai em 40, ele, assim como chegou, ele sai justamente com a Gemir de Figueiredo, porque saiu da interventoria estadual, e ele, como seguidor e tinha sido interventor em Guarabira por conta disso, dessa ação, ele também se afasta em julho de 40, dando espaço para outras nomeações que surgem para a administração da cidade de Guarabira. Mas ele volta, né? Ele volta. Sabiniano volta em 1947. Né? Você falou aí, para não esquecer, ele entregou ainda a banda de música do maestro Jovelino Cândido e assina o Acordo de Limites, isso que nós já falamos, para definir Guarabira como um município, como ele era preocupado com as coisas estruturantes da cidade. O senhor foi feliz, diz assim, Sabiniano, o que temos hoje, graças a uma infraestrutura imposta por Sabiniano Maia. Um modelo, né? Um modelo a se seguir, né, professor? Um modelo a se seguir. A gente faz, dentro daquilo que a gente estava fazendo dos registros de prefeitos que eram interventores, mas que nada puderam fazer de modo mais largo, já dissemos que é em função das interventorias, interventor que passava 2 meses, passava 3 e não dava tempo de desempenhar uma ação de maior vulto, né, para a cidade. Sabiniano Maia no segundo governo, professor Barbosa. Então, ele foi eleito. E um fato curioso, ele foi eleito por Osmar e por Silvio Porto juntos. Que depois Osmar e Silvio se separam da vida política, né? Coisa da política brasileira, né? Eles lá na frente se separam. Então, bem, no segundo governo, instalou 42 escolas primárias pelo município. E instalou 36 rurais. Muita coisa. Aí precisa a gente dizer, escola naquele tempo era fomentar a professora das comunidades, dos bairros, com 10 alunos, 12, 13, e fomentava essa professora na sua própria casa a desempenhar a atividade educativa, né, educacional, o letramento. Mas era uma escola, Não tem a menor dúvida. E era uma preocupação com o saber. E um fato curioso que eu vou aproveitar e dizer aqui, com relação à minha mãe, que você a conheceu, dona Silvina Barbosa, que foi professora no distrito de Canafístula, por essa época, graças à interveniência de Zé Félix, que dava apoio a Sabiniano, e ela conseguiu, né? Você, citando esses fatos de história, das escolas, tanto na área urbana, como também estendeu-se à cidade de Comaraçagi, ao distrito de Comaraçagi, e para a zona rural. Como o Sabiniano foi importante, em tantos aspectos, né? Só reforçando aquilo que já conversamos, ele também criou, como nós temos escolas em Pirituba, nós temos escola em Araçagi, em Alagoinha, tudo por intervenção e criação de Sabiniano Maia, porque era grande Guarabira na época. Um fato que a gente não poderia esquecer de forma nenhuma é a edificação do Mercado Velho, que em alguma literatura nós já conversamos sobre que Augusto de Almeida também teve uma intervenção muito forte no mercado. Mas era uma continuidade das ações. Não deu tempo, deixou vários galpões, parece que já de pé, mas não deu tempo de terminar. Parece que dos 8 galpões tinham 6 prontos. Então o governo sequente, né, subsequente, edificou e concluiu a obra, mas o Mercado Central ainda está de pé. E, professor Vicente, o senhor tem uma fotografia que eu achei interessante, e Sabiniano foi muito criticado por conta da derrubada daquele velho e bonito prédio do mercado. Mas como Sabiniano era tão decente, tão honesto, que dá para acreditar no que está escrito por ele. Ele disse que derrubou o mercado velho porque era insalubre, era fétido, sem higiene de qualidade alguma, e ele estava
atravancando o centro comercial. Ele tinha uma visão que essa Avenida Pedro II de hoje não existiria se ele não tivesse demolido esse mercado. É tanto que ele construiu um lá no começo do Bairro Novo, que é o Mercado Velho que nós temos hoje. Só fazendo minha intervenção, professor Personal. Há quem diga que ele morava no alto, ali mais ou menos depois do Banco Santander, ali na parte alta, que você sabe muito bem que você fez hoje de manhã conversando comigo, que aquela parte ali ele cortou a máquina, inclusive o bairro do a parte mais alta, ele foi ali cortado. Ali morava um engenheiro chamado João Benevides, era um homem de muito poder. E Sabiniano, no bom sentido, bateu de frente, né, para poder construir o mercado. Toda aquela área pertencia a ele. Imaginemos o trabalho que teve, né, entrou na justiça, como ele era corajoso, como ele foi extraordinário nesse aspecto de, como você disse, abrir toda aquela dimensão da Pedro II que nós temos hoje, coube a Sabiniano, né? Guarabira tinha, você disse, esse mercado, tinha o catavento, o velho catavento, né? E um pouco na frente tinha a saboaria. Sabiniano conseguiu abrir, enlarguecer tudo isso, né? E abrir fronteiras para que Guarabira crescesse, atingindo hoje o que chama Bairro Novo. Eu até fico nas memórias e nas nossas conversas informais, que são por demais gostosas, né? Sempre degustando ali uma cervejinha lá em Neco Rato, a gente faz essas conversas de que foi a coragem de Sabiniano, e como de outros que vêm a sucedê-lo, como também a de um guarabirense que não foi prefeito nosso, como Augusto Lucena, um guarabirense que foi prefeito em Recife, que teve que fazer algo semelhante a Sabiniano aqui, quando demoliu uma igreja que ficava no meio, impedindo o prosseguimento da Avenida Caxangá. É outro nome, professor Bernardo, que pouca gente conhece, né? Conhece. Um ilustre guarabirense, um dos maiores prefeitos da história do Recife, né? Indiscutivelmente, se perguntar qualquer recifense, não jamais esquecerá o nome de Augusto Lucena. Perfeitamente, professor. E voltando aqui a Sabiniano Maia, todas essas obras, não quer dizer que ele não fez pequenos calçamentos, pequenos concertos, incentivo ao servidor municipal, tudo isso acontecia. Nós estamos somente enumerando no nosso programa em função de mostrar os pontos que, mais uma vez, fizeram com que Guarabira chegasse ao que ela é hoje. Por exemplo, foi que ele criou? Ele criou o DAM, o Departamento Agrícola Municipal. Olha. Que era uma assessoria aos agricultores nas técnicas dos plantios, para os plantios. Que visão administrativa, né? Não é? O senhor que é um homem que veio de Araçagi e era um irmão de lá e daqui, porque Araçagi pertencia a Guarabira. Deve ter memórias desse incentivo dos seus pais, dos seus avós, como funcionava a agricultura por conta de uma criação de um departamento de incentivo e de assistência aos rurais, né? A produção rural, que era muito forte para a região da gente. E também a questão, me parece que ele criou uma espécie de departamento de rodagem. Você queria falar sobre isso, que é importante. Olha, criar uma espécie de DR em miniatura em Guarabira. Me parece que você pode até citar aí, ele abriu essa estrada para Araçagi, né? Até Itapororoca. Se você puder me situar nessa questão, parece que ele criou também esse departamento, né? Além do departamento agrícola, ele criou ainda um DER de hoje, que era um centro técnico com alguns poucos engenheiros para abrir Guarabira para a zona rural, porque ele percebia que Guarabira era tão grande o seu município que precisava ter contato com Guarabira. Então, as estradas de barro, as chamadas rodagens, servia como para escoar a pequena, média produção dessa região para Guarabira. Guarabira era o centro de comercialização disso, até porque já existia o trem também trazendo outros produtos de outros centros. Porque outra coisa, professor Personal, é que com esse trabalho de Sabiniano Maia, abrir espaço, chamava a atenção de grandes firmas em Guarabira. Por exemplo, uma que era muito próximo da rua da Fonseca, onde nós habitamos, que era a Soécia. Quantos empregos não deu a Soécia? Né, que chegou mais ou menos nessa época de 50. Soares de Oliveira e outras firmas que foram chegando graças à intervenção do Sabiniano em melhorar a cidade, em atrair pessoas. Daqui a pouco ele começou a falar do famoso plano diretor que ele traçou, né, que ele tinha uma ideia de fazer uma ligação entre, parece que era São Manuel, até aqui o Bairro Novo. Você sabe explicar sobre essa questão? Tem alguma... Dentro desse leque de criação de departamentos ou assessorias a seu governo para administrar a cidade de Guarabira,
ele também interferiu. Ele até diz no livro As Quatro Viagens, que o senhor tem ele também em mãos aí, vai depois apresentar, que ele cria... ele incentiva na rede telefônica de Pirpirituba para Guarabira, que era do senhor Antônio Freitas, o mesmo que participou da história do cinema, foi uma pessoa importante na nossa cidade. A família Freitas está toda aí viva, né? O seu Rui, os seus descendentes, Freitinha, seus descendentes. E ele ajudou. Como ele ajudou também num plano, a água não foi ele que instalou, mas ele preparou todos os estudos técnicos para viabilizar a instalação da rede d'água em Guarabira. Só isso aí a gente já podia parar aqui e dizer que Sabiniano é uma pessoa inesquecível e merecedor de todo elogio, de toda homenagem que essa cidade possa fazê-lo. Apenas complementando o que você falou, aqui está em minhas mãos o livro, né? A História das Quatro Viagens, que ele lançou em Guarabira aqui, essa obra dele, uma das obras dele, né? Que ele fala das 4 vezes que passou por Guarabira. Daí o nome desse livro, ele lançou aqui em 73. Então é um nome, professor Personal, que a gente jamais poderá esquecer, né? Quanto à administração da Terra da Luz. Mas a história continua, a gente pode seguir em outros prefeitos, nessa sequência aí. Eu acho que vem dando continuidade ao trabalho, eu acho que é Augusto de Almeida. Perfeitamente. Então, finalizando o Sabiniano, a gente entra em Augusto de Almeida para conversar um pouco sobre a história de Augusto, que foi outro grande prefeito. Nós já falamos de um, que é Sabiniano, mas estamos concluindo. Ele ainda ajudou na fundação e na criação da Associação Comercial, que era outro aspecto da sua administração que ele achou que era importante. Agregar, juntar os empresários, os comerciantes, os pequenos comerciantes, médios e grandes, para um desenvolvimento da cidade de Guarabira. Então, veja o leque de intervenções feitas por Sabiniano Maia. Quanto a Augusto de Almeida, eu queria tomar um golezinho d'água e pedir para o senhor um intervalozinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre Augusto de Almeida. Muito bom. História. Isso aqui, é um pouquinho de Diniz Ayá, nesse Brasil que insiste em ser feliz, feliz. Diniz também de um povo que não para, que vive sempre na batalha e não se entrega, não. Para ver o brilho nos olhos do brasileiro, foi preciso sonhar com ele, estar ao lado em cada momento, enxergar os desafios e acreditar que é possível ir mais longe, para que em cada canto desse país exista sempre um rosto feliz. Óticas Diniz, para ver você feliz. Vem viver com a divina arte, aqui o seu brilho é essencial. Momentos eternos na tela, porque contar sua história é vital. E na cena pra pulsar, união que faz brilhar. Divina Arte Filmes, sua filmagem com padrão profissional. Mês de outubro chegou e a Agility Telecom preparou uma ação exclusiva para você, cliente. Instalação imediata. Agendamos no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. Instalação imediata e gratuita. Contratou, instalou. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Conheça a nossa empresa. A LM traz soluções em contabilidade e assessoria completa em todas as áreas da contabilidade, empresarial, financeira, jurídica e fiscal. Temos o orgulho de ser uma organização que sempre busca o melhor resultado para os nossos clientes. Entre em contato conosco e tire suas dúvidas. Temos a luz que sua empresa precisa.
Agora, seu bebê tem um lugar certo para fotografar e fazer lindas fotos de recordações. JB Studio Baby. No JB Studio, sua criança se sente no colo da mãe. Mãe, até te chama só bem linda, tá? E tudo. Temos centenas de roupas e ornamentos temáticos. Somos o estúdio fotográfico infantil mais preparado de Guarabira. Venha logo para o JB e tudo. Profissionais capacitados e preparados para cuidar bem de sua criança. Avenida Dom Pedro II, 228, primeiro andar, Centro, Guarabira. Aqui em Guarabira, nós temos o melhor provedor de internet da região. Eu me chamo Denise e se você quiser fazer parte da família Agility, clique aqui e saiba mais. Trilhando a história. Continuidade sobre as memórias de Guarabira, com o tema urbanização, o embelezamento da cidade. Professor Vicente Barbosa, nós temos outro grande prefeito que teve também 2 mandatos na prefeitura, na gestão municipal, substituindo Sabiniano Maia, que foi Augusto de Almeida, irmão do ministro Zé Américo de Almeida, um homem vindo de Areia, com também dotes intelectuais. A Farmácia do Povo agregava os intelectuais, tipo Edivardo Toscano e outros, que discutiam os problemas da cidade. Então, vamos começando sobre Augusto de Almeida. Queria que o senhor pudesse levantar uns questionamentos importantes. Pois não, Augusto, Guarabira, a gente pode assim afirmar, professor Pessoal, que Guarabira deu muita sorte no aspecto da continuidade, né, de Augusto de Almeida pós Sabiniano Maia. Era um homem que tinha aparência, os mesmos a maneira de governar, né, culto também, né, leitor, lia francês fluentemente. Essa farmácia, você falou, a farmácia dos pobres, que era um ponto de encontro da intelectualidade, era um homem que também deixou muita coisa escrita, muito cuidadoso na ação pública, né? Irmão do padre Inácio de Almeida, irmão de Zé Américo, como você falou. Foi eleito em 51 e deixou alguns marcos, né? O lastro de sua administração em Guarabira. A gente pode citar aqui alguns atos de sua ação, da sua administração, por exemplo, o Fórum Municipal, né? O Fórum que ainda, o local existe, mas foi demolido, né? Mas tem imagem por aí, as pessoas têm imagem guardada do Fórum, muito bonito, inclusive em cima no alto tem a deusa Temis, né? Inclusive o Fórum tem lá a imagem dele, né? A erma dele está lá, presente, a estátua, a parte de cima. Ele também, professor Pessinaldo, nós temos 2 mercados, um foi Sabiniano e o outro foi ele. O chamado mercado novo, né? Mercado do peixe hoje, né? Que já está ficando velho. O abastecimento da água foi outro fato importante na questão de Guarabira, que ele colaborou muito, né? Teve o apoio do irmão Zé Américo, né? Lá na barragem do Tauá, inclusive tem fotografias e imagens dos caminhões tratando desse ponto importante, que Guarabira, você sabe muito bem que a água chegou, né, em 51, 52, mas não chegou para todo mundo, professor Pessinaldo. Você lembra muito bem que você alcançou, eu alcancei, o chamado chafarizes, né? Santa Terezinha tinha um na Rua do Poço, no final da Rua da Fonseca, na Rua da Rodagem, era locais de abastecimento das pessoas mais pobres, né? As pessoas levavam os caldeirões, os potes, as latas para encherem, porque era caro ainda, né? A chegar a água até a residência das pessoas, a casa das pessoas, né?
E foi outro fato importante também, na época Sabiniano Maia, de Augusto de Almeida. Por exemplo, a coleta do lixo, que era feito puxado a tração animal, né? Ele comprou um caminhão, melhorando a questão da rapidez da coleta, né? Coleta do lixo em Guarabira. Alguns pontos importantes, por exemplo, comprou um novo motor, né? Um motor de luz, né? Instalando, depois onde funcionou o prédio aí na Manuel Lordão, o prédio da Sael, para aquele local, foi o início dele, comprou um novo motor de luz. Era outra visão que ele dava para a cidade de Guarabira. Também praças, ele reconstruiu muitas praças, né? Era um homem de divisão administrativa, aquela praça feita o teatro, que era chamada a famosa Praça da Cobra, Praça Antônio Gadino Guedes, né? A Praça da Bandeira, próximo aqui onde é a Praça da Juventude hoje. Então tudo isso foi ações feitas por Augusto de Almeida, na gestão de 1951, 55, né? E 59 a 63. E a gente pode afirmar que Guarabira teve muita sorte, mas como eu já tinha citado anteriormente, entre esses dois prefeitos que pareciam, né? Tinha semelhança na maneira, no ato de governar. Sabiniano e posteriormente a figura de Augusto de Almeida. Fazendo uma ligação, professor Vicente, do que você fala a respeito desses dois homens públicos, a gente está bem claro a gente perceber que Augusto, como você falou, ele trata também das coisas da saúde. Ele se preocupou com as praças, com o embelezamento, com as luzes da cidade, se preocupou com a educação da cidade. Quer dizer, ele não teve aquela preocupação de o meu sucessor fez, eu não vou fazer. Ele deu continuidade, porque entendia como política pública, daí é que está a seriedade de Augusto de Almeida também com relação a Guarabira, em função de entender isso e dar continuidade a uma política de desenvolvimento para a nossa cidade. Nesse espaço aí, até chegar a 83, que por esses fios de administração, por esse novelo, por essa linha que une esses três homens importantes que nós estamos levando em consideração hoje, que vamos chegar até Zenóbio e, consequentemente, a prefeita Léa, é quando ações dos três vão estar muito semelhantes do ponto de vista da infraestrutura. Sabiniano não foi diferente, é o nosso carro-chefe, é a pessoa mais importante que carrega isso e traz uma escola, né? Dá para perceber que ele faz uma escola de administradores, que aqui e acolá a gente perdeu porque teve administradores que não corresponderam com essa situação. Então, nesse espaço entre Augusto de Almeida, do seu segundo governo, até chegar a 83, nós temos prefeitos importantes, como foi Pimentel Filho, que também... fez o prédio da prefeitura, né, professor? O prédio da Câmara, a Praça Lima Moura embelezou, né? Gustavo Amorim, você podia citar, que teve um fato importante, não obstante ser uma pessoa de pouco conhecimento educacional, talvez tivesse o primário, foi o prefeito que teve a visão de criar a primeira faculdade de Guarabira, que é algo extraordinário, né, para uma pessoa que não tinha um elevado grau de cultura. E posteriormente o prefeito Roberto Paulino edificou o prédio, hoje onde é o EPB, foi Roberto Paulino que construiu. Roberto também trouxe os primeiros asfaltos para Guarabira, a parte asfáltica, outro ponto importante que devemos destacar na gestão do prefeito Roberto Paulino. É fato que a gente tem que citar aqui. Então, mas, como você bem citou, tanto Roberto Paulino como Gustavo Amorim e Pimentel cuidaram muito bem dos calçamentos, das pavimentações, né? Muitas ruas foram calçadas por Pimentel, por Roberto Paulino e também por Gustavo Amorim. Que no momento tinha as ruas, bairros como, por exemplo, o bairro de Santa Terezinha, por exemplo, o bairro do Cordeiro, o bairro São José, ainda não tinha recebido o asfalto, não tinha recebido ainda os paralelepípedos. E foi importante essa questão, né? Muitos bairros foram calçados nas gestões de Pimentel Filho, Gustavo Amorim e Roberto Paulino. É um fato importante que a gente há de citar aqui para não esquecer. Não podemos negar, porque você foi aí bem oportuno quando cita que Gustavo Amorim, pelas condições intelectuais que tinham, ele criou a FAFIG, que é a faculdade que hoje é o EPB, que nós temos, que mais à frente, depois ele ganha os 4 cursos básicos,
mas depois ganhou um curso de Direito, ganhou um curso de Pedagogia, por esforço já de outro prefeito, que a gente vai falar isso mais na frente. Tudo começando com Mas tudo Gustavo começou Amorim. com Gustavo Amorim, merece a nossa atenção. Extraordinária visão que esse homem teve. Muito Pimentel Filho, prefeito por 2 vezes, interventor foi outra, e também trouxe o prédio da Câmara, como o senhor já falou, a aquisição do terreno para o Colégio Estadual de Guarabira, foi ele que fez, que barganhou, a construção do próprio posto do posto João Soares aqui no centro da cidade, e também o incentivo e a ajuda à instalação da Coteguara, que foi a nossa Telpa, né? Foi nossa precursora da Telpa, né? Precursora da Telpa, né? A comunicação funcionou em torno disso. Aí Roberto Paulino, já foi dito seu incentivo, edificando poucas escolas, mas a época foi importante. O esporte, né? Iluminou o campo do Estácio Silvio Porto, né? Roberto, como esportista, fez lá ele melhorou o aspecto do campo, também a gente não pode esquecer esse fato, importante para a questão de esportistas, né, na cidade de Guarabira, né? Outro fato também importante. Fazia concessão de um ônibus para levar os estudantes da época até a universidade em João Pessoa à noite, né? Tinha um ônibus que funcionava. Então são aspectos importantes. A gente está mostrando que a cidade cresceu em função disso. No período entre Roberto Paulino e Zenóbio Toscano, Roberto se ausenta por 7 meses para se candidatar a deputado estadual. E aí Antônio do Amaral, um juiz jovem, recente, assume a prefeitura e deu continuidade à risca todos os compromissos com a cidade de Guarabira. Tudo aquilo que estava em andamento ele deu continuidade, a folha sendo paga em dia, atenção aos servidores municipais e correndo à risca todo o orçamento que a prefeitura tinha. A prefeitura não deixou débito por conta disso, e ele foi uma pessoa importante no sentido de fazer a transição entre 2 prefeitos de maneira muito decente e leal. Uma pessoa que também merece o nosso respeito, o nosso registro. Pois bem, outro fato que a gente não pode deixar de esquecer, professor Bernardo, que no final dos anos 50 para os anos 60, acentuou-se o chamado êxodo rural, né? A migração das pessoas para a cidade. É um fato interessante que aí é onde Guarabira vai surgir bairros como o bairro São José, por exemplo, o bairro do Rosário. E essas pessoas que chegavam, né, eles realmente procuravam a parte mais periférica da cidade. E esse fato fez com que houve uma acentuada mudança no aspecto urbano da cidade, né, com o surgimento de outros bairros, e mudou a face, né, com o surgimento desses bairros. E posteriormente, a partir da década de 80, 70, começam a surgir os chamados conjuntos habitacionais, né? A partir da década de 70. Mas, se você fez esse recorte, agora vai chegar essa fase do prefeito Zenóbio, que também foi um modernizador, né? Sabinino, na década de 40, avançou muito no aspecto da mudança da face urbana de Guarabira, e mais de 40 anos depois, aparece a figura de Zenóbio Toscano também como inovador na mudança da face da cidade, né, na parte urbana, transformando a face urbana da cidade. Você pode aí citar alguns pontos importantes. Acrescentando o que o senhor falou, Pimentel, os conjuntos residenciais, o primeiro que foi aquele conjunto lá, Assis Chateaubriand, foi uma intervenção, Jader, se não me engano, era deputado estadual, que ajudou, o Jader foi deputado estadual logo depois, que ajudou a Pimentel, que já tinha deixado um terreno preparado para que ali fosse construído as casas populares, que até hoje está lá amplamente pavimentado. O quartel de polícia também chega num determinado momento da história da cidade de Guarabira. As intervenções, né, junto ao governo do Estado, né? Perfeitamente. Depois vem o Clóvis Bezerra, depois vem o Osmar de Aquino, e vai surgindo outros conjuntos, que já é um fato da modernidade, da necessidade da ocupação na moradia, né? O déficit habitacional foi que deu surgimento a esses conjuntos. Está aí o governo atual que surgindo com novos blocos, né, de casas, de conjuntos habitacionais, em função que ainda hoje continua, né? No Brasil, infelizmente, esse grande déficit, naturalmente, das pessoas de baixa renda. Fazendo a inserção agora do terceiro prefeito, que a gente acredita, isso é uma avaliação nossa, minha e do senhor, que a gente entende que esses 3 prefeitos foram os que levantaram as principais colunas de sustentação para a grande Rainha do Brejo. Eu não vou esquecer esse nome nunca, Rainha do Brejo. Guarabira é no Agreste, mas eu gosto de chamá-la de Rainha do Brejo. Nós tivemos Zenóbio Toscano, que foi diferente até no processo eleitoral. O senhor vivenciou isso. Eu queria uma introduçãozinha, que o senhor pudesse dizer como foi o comportamento político dessa chegada
porque foi algo de novo, de alegre na política local. Zenóbio não tinha tradição de parentes, né, pais, avós, irmãos, que concorreram a nenhuma vaga política. Antes dele ser candidato, não se sabe, né? O pai auxiliou aqui alguns prefeitos, como Augusto de Almeida, mas Zenóbio chegou como novo. Eu faço uma comparação assim, lembra muito a Jorge Amado, uma história do coronel Ramiro Bastos, né? Quando chega ali na época do Cacau, chega o novo, chega Mundinho como um novo, né? Para ocupar espaço. E Zenóbio foi um novo, né? Conseguiu naquela época, eu me recordo que ajudei nessa campanha, estava de dentro da campanha como jovem, fazia parte do MDB Jovem, arrebanhou muitos jovens, né? Acompanhou a sua visão administrativa, apostou no seu trabalho, né? E foi o novo nas campanhas, nas passeatas, Zenóbio começar a despontar como novo, como moderno. E foi extraordinário, uma campanha dificílima contra Jaira Pimentel, que ninguém apostava que ele venceria, e conseguiu vencer. E se instalando no poder, fez um trabalho renovador, extraordinário, né? Abrindo avenidas, né? Mudando feira da cidade. Uma edificação, acima de tudo, corajosa. Como bem dizia Zé Américo de Almeida, né? Bem governar é contrariar interesses. Zenóbio fez isso. E você acompanhou de perto, sabe muito bem, né? O valoroso trabalho que ele fez em Guarabira, em vários aspectos. No aspecto da mudança urbana, da face urbana da cidade, e também a outra parte que não se pode negar, foi a questão da educação e a questão da cultura, né? Criando equipamentos que ainda hoje, passado todo esse tempo, ainda esses equipamentos culturais servem a Guarabira. Essa sua introdução, ela já começa a definir o que as pessoas podem pensar desse governo que foi o de Zenóbio, levando como parâmetro em pé de igualdade com Augusto e com Sabiniano. Para a gente, são as 3 pessoas merecedoras de todo respeito por deixar a cidade no que ela se encontra nesse momento, em 2024. Mudanças, né, professor? Foram mudanças que se viu, né, mudanças radicais, no aspecto de dizer que alterou muita coisa da cidade, né? O Sabiniano lembra muito Zenóbio, no aspecto corajoso de mudar, né, o aspecto da cidade, né, trazendo uma nova dimensão, uma nova visão administrativa de como foi Sabiniano. Zenóbio, na década de 80, fez a mesma coisa. Quando o senhor fala na questão da... Brilhando a história. Isso aqui, é um pouquinho de Denise Ayá, nesse Brasil que insiste em ser feliz, feliz. Denise também de um povo que não para, que vive sempre na batalha e não se entrega, não. Para ver o brilho nos olhos do brasileiro, foi preciso sonhar com ele, estar ao lado em cada momento, enxergar os desafios e acreditar que é possível ir mais longe, para que em cada canto desse país exista sempre um rosto feliz. Óticas Diniz, para ver você feliz. Vem viver com a divina arte, aqui o seu brilho é essencial. Momentos eternos na tela, porque contar sua história é vital. E na cena pra pulsar, união que faz brilhar. Vem viver com a divina arte, aqui o seu brilho é essencial. Divina Arte Filmes, sua filmagem com padrão profissional. Mês de outubro chegou e a Agility Telecom preparou uma ação exclusiva para você, cliente. Instalação imediata. Agendamos no mesmo dia ou no máximo em 24 horas.
Instalação imediata e gratuita. Contratou, instalou. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Conheça a nossa empresa. A LM traz soluções em contabilidade e assessoria completa em todas as áreas da contabilidade, empresarial, financeira, jurídica e fiscal. Temos o orgulho de ser uma organização que sempre busca o melhor resultado para os nossos clientes. Entre em contato conosco e tire suas dúvidas. Temos a luz que sua empresa precisa. Agora, seu bebê tem um lugar certo para fotografar e fazer lindas fotos de recordações. JB Studio Baby. No JB Studio, sua criança se sente no colo da mãe. Mãe, até te chama só bem linda, JB e tudo. Temos centenas de roupas e ornamentos temáticos. Somos o estúdio fotográfico infantil mais preparado de Guarabira. Venha logo para o JB e tudo. Profissionais capacitados e preparados para cuidar bem de sua criança. Avenida Dom Pedro II, 228, primeiro andar, Centro, Guarabira. Aqui em Guarabira, nós temos o melhor provedor de internet da região. Eu me chamo Denise e se você quiser fazer parte da família Agility, clique aqui e saiba mais. Trilhando a história. Que foi um dos pontos fortes da administração de Zenóbio, nós vimos que foram criados o Teatro Municipal, a Galeria de Arte, o Centro de Documentação, depois o Memorial do Cordel, que já foi bem mais, já foi no segundo governo dele. Só aí são 4 elementos da cultura que a gente não o teatro era feito por Epaminondas nas casas, nas portas, no circo operário. Né, na época, assunto que nós iremos abordar em programas seguintes, né? Em outro momento. Em outro momento. Nós tivemos a criação dos grandes centros, das grandes escolas, aí retoma também a Sabiniana, olha como está parecido. Sabiniana se preocupou em fazer a Escola da Luz. Zenóbio fez o grande colégio Armando Aquino, que nós tivemos o prazer de ser os primeiros diretores. Os pioneiros. Eu e o senhor lá na direção daquela escola. Né? É verdade. Daí, já no governo, que eu considero uma sequência, uma continuidade, poderia compará-la a esses 3, era a prefeita Léa, por ser a esposa de Zenóbio, e Zenóbio ser o seu principal assessor. Fazendo a comparação assim, muito rapidamente, professor, Dona Léa lembraria Augusto de Almeida sucedendo Sabiniano. Muito boa colocação. Dando continuidade. Continua o trabalho. E daí uma ideia, o respeito à cidade, aos recursos que são dos munícipes, e a proposta de que a cidade é para todo mundo, não é só para um, é para todo mundo. Então, por isso que a gente está nessa discussão. Aí, bem, voltando à questão do social, aí Zenóbio desapropria aqueles que não tinham casa, as casas daqueles que moravam na palha, telhado de palha, cobertura de palha, uma parceria com a diocese, faz a Santa Isabel, aquelas casas lá do Santa Isabel. Como depois constrói aqui na Esplanada também mais umas dezenas de casas ali para as pessoas carentes. Foi outra obra importante, mas tudo tem um fio social.
assim como Augusto, que se preocupava com a higiene, Sabiniano se preocupou em desbravar a cidade para chegar até onde hoje é o hotel Vitor Center, né? Se não fosse essas coragens, a gente não teria tomado essas posições. Voltando a Sabiniano, ele desapropria uma grande parte de terra, aliás, ele recebe por doação lá do Juá, dos Tamiranda, dos Mirandas e de um outro proprietário, que a memória não me deixa citar o nome, para fazer uma cidade nova. Era uma cidade planejada, que, segundo o próprio Sabiniano, dizia que iria parecer com o Parque Solano de Lucena em João Pessoa. Me parece que era Abdo Miranda, né? Que era irmão de Dustan, que já herdou de Tota Miranda. Os Miranda que chegaram aqui em Guarabira migraram de Caiçara, e aquela parte do bairro Novo Juá pertenceu a eles. E ele fez uma doação de 6 hectares para ver como o Sabiniano, né, tinha. Depois ele se lamenta porque isso não foi dado, foi loteado e foi feito ruas e etc, e não se tornou o parque, não teve sua efetividade. Aí pronto, o primeiro ginásio esportivo, quer dizer, o cara diz, mas um ginásio pode ser considerado como uma obra de infraestrutura? Sim, como foram as praças lá em 32, onde você não tinha espaço público para ir, a gente encontrava... Era o momento do surgimento, professor Bernardo, das chamadas quadras cobertas, né? Já tinha surgido em Patos, começou a surgir essas quadras cobertas. Então, a quadra Augusto de Almeida era uma quadra aberta ao público, mas sem cobertura. Quando chovia, não havia condição de haver jogo de futebol. Zenópolis teve essa visão, né? Daí o nome E hoje já surgiu outros ginásios, mas o pioneirismo coube a ele. E o senhor diz aí, repara que o seu exemplo cabe bem nessa ligação. Se Augusto fez a quadra Augusto de Almeida, que para mim, o senhor foi o grande palco das peladas do jogo de futebol de salão, mais adiante é Zenópolis que faz o primeiro ginásio coberto. Repara como as ligações estão bem próximas, né? É verdade. De dar continuidade. As preocupações, né? Como foi o colégio estadual lá atrás, foi o Colégio Osmar de Aquino num tempo bem mais recente. Como foi o Colégio Santo Antônio para Sabiniano também, né? E assim sucessivamente. Nós poderíamos falar, por exemplo, a expansão na UEPB, foi Gustavo Amorim que cria, Roberto faz o prédio da UEPB, e Zenópolis faz a sua ampliação e traz o curso de Direito e Pedagogia. Como foi importante essa dinâmica de um prefeito... No campo da educação. No campo da educação. Eletrificação rural. Augusto trabalhou muito esse tema. Eletrificação. Iluminou bem a cidade, começou a história do motor que o senhor falou, que ele fez a aquisição do motor novo e que era sobre as orientações e a administração do doutor Eládio, né? Que era um homem também voltado para a cultura. E vamos falar no outro capítulo, em outra sessão. A barragem dos Torrões, 6 postos de saúde, 30 escolas, né, entre Zenópolis e Léia foram construídas 30 escolas, assim como Sabiniano. Olha a ligação novamente. Sabiniano... Fazia na área urbana e na área rural. Na área rural. Né? Há uma semelhança, né? Há uma similitude. Mas não sei se você ainda vai continuar pontuando algumas coisas sobre Zenópolis e Léia, porque a gente pode aqui já tentar puxar um pouco para o momento atual, mas tem mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Outro fato importante, finalizando essa parte aqui de Zenópolis, até porque no final desse nosso programa nós vamos fazer uma contextualização de todos juntos, né? E porque a cidade aqui é o tema mais importante. A subestação de energia. Outro fato. Nós passávamos por uma dependência da rede de Campina Grande que não era brincadeira. Faltava energia aqui por brincadeira e chegou um ponto que, se eu não me engano, foi no governo Ronaldo Cunha Lima, por intervenção dele, cria-se a subestação e a gente... Como também o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros. Equacionamos, que era um pedido local, né? Uma cidade com em torno de 45 mil habitantes à época, não ter um caminhão d'água para apagar qualquer tipo de fogo que fosse inconveniente na cidade. Então, bem, vamos agora à nova etapa e, enfim, a parte final do nosso programa. Vamos. Eu acho que o grande gargalo hoje, professor Pertal, não só para Guarabira, mas o Brasil como todo, as capitais, cidades maiores, a coisa chamada de mobilidade urbana, né? O crescimento demais a população cresceu, muitos veículos, inclusive um fato novo que é as motos, né? Ocupando espaço demais, dificultando até porque para se criar um espaço, uma rua nova, uma avenida, demora, né? Fabricar-se um carro leva algumas horas, uma moto leva algumas horas, agora para abrir-se uma rua nova dá tempo. E Guarabira hoje está
abarrotado de veículos, de carro, dificultando. Nas praças, como nós já conversamos anteriormente, era chamado de passeio público, né? Hoje está tomada por pessoas, né? Dado a situação financeira, as pessoas estão ocupando. A gente lembra bem que em Guarabira aqui as pessoas sentavam à praça e tinha muitos engraxates, as pessoas mais abastadas sentavam, enquanto o jovem engraxava o sapato e lia um jornal. Essa cena hoje é quase que impossível acontecer, não é verdade? E o déficit habitacional, professor Pessando, é outro fato também que a gente tem que enfocar com relação a esses loteamentos que vêm surgindo, né? Dada a falta de moradia, esse loteamento também às vezes pode trazer consequências do ponto de vista ambiental. É outro fato que é pertinente no momento, não é isso mesmo? E outro fato, queria que você pudesse falar aí, também se pudesse falar, é a questão, a preocupação com a destruição, com o sumiço do chamado patrimônio, né? Patrimônio histórico de Guarabira. O patrimônio, né, relativo aos prédios das cidades, né? As obras antigas que tem que ter esse cuidado, porque do contrário pode, como já sumiu o nosso fórum, né? Contido por Augusto de Almeida e outros prédios mais antigos, né? Faz parte desse modelo arquitetônico do passado. É o fato também do mundo novo, né? Da chegada de conglomerados poderosos financeiramente que estão ocupando espaço. Se pudesse tocar um pouco nesse assunto, seria interessante. Somos professores e professores de praticamente uma mesma geração. As nossas disciplinas eram distintas e se tornam afins hoje porque você também é historiador e se reporta às questões da memória e da história da cidade. 3 elementos importantes. Você disse que a gente não tem mais a locomoção, chamada mobilidade urbana, né, tão falada aí. Os automóveis e as motos tomando os espaços das pessoas. Lá na década de 20, eram criadas as praças e jardim público para as pessoas. Repara já a diferença aí do longo dos anos. Aí o surgimento dos grandes loteamentos, né? E a gente não vê surgir os hortos, né? As florestas, os parques naturais, a gente não vê surgir. Isso são problemas para os próximos administradores, no Brasil inteiro isso, né? Na região Nordeste deve ser muito mais intensa a precariedade. E a gente fala dessa invasão desses loteamentos que se isolam em cercas e já está trazendo um problema, que é o problema, eu conversava com um engenheiro da cidade, Dr. Cacildes, e ele dizia que a rede de abastecimento de Guarabira, que foi feita para 40 anos, ela já está no seu limite. Então, cada loteamento que surgem mais casas e mais rede d'água. E a torneira vai ser ligada e mais água vai ser despreendida dos mananciais. Isso já é um problema já causado por desse proliferar de tantas residências e de tantos condomínios. E é preciso um olhar também com relação ao patrimônio. Esse aí que o senhor fala, eu acho dos mais... Ninguém vive do passado, mas vive por conta do passado. Uma inter-relação, né? Isso, perfeitamente. Até porque se diz que só existe 2 tempos, passado e presente. Futura, conjectura. É conjectura, perfeitamente. Então, se eu pretendo que eu tenha uma vida melhor, eu tenho que pensar nesses elementos que o senhor levantou, escolhido, né, e diagnosticado com muita precisão, para que tenhamos uma vida pelo menos regular, melhor um pouco, que os nossos filhos e netos possam andar, possam ir para a praça, quem sabe voltar a ir à praça novamente, a gente tem um horto que a gente possa ir lá cultivar as plantas, a fauna e a flora contemporânea, e também dar os espaços para que a memória ela esteja presente, né? Para que a gente possa dizer... Patrimônio material. Nós estamos falando aqui no nosso programa, o senhor sempre faz questão de ilustrar com a obra material aquilo que a gente está falando. Alguém pode até nem acreditar, mas quando ver aí o livro das 4 viagens, quando vê o relato de Sabiniano, que tinha essa preocupação em relatar o que ele gastou, né? E com o casario que estamos aí a destruir, a cair, é uma preocupação dos próximos gestores, em qualquer cidade que se preze, a olhar para esses 3 itens com muito carinho, com muito cuidado. Essa é a nossa proposta, creio, e peço para o senhor também finalizar essa conclusão nesse sentido. Muito bem, né? Falamos sobre Guarabira, sobre a sua urbanização, a sua mudança, né? O seu crescimento através das décadas. Agradecemos, né? E dizendo que voltaremos no mais um novo programa, enfocando sempre o passado histórico da Terra da Luz.